A proteína, como eu já falei, dos macronutrientes, é que tem maior potencial, olha lá embaixo na fórmula, para aumentar o efeito térmico do alimento. Então já está comentado, é um ponto a favor de uma dieta um pouco mais rica em proteína durante o processo de restrição de energia para o emagrecimento. Tá? Então, além dos, a proteína, saciedade, já citado, retenção da massa magra durante a restrição calórica, de todos os macronutrientes é o que faz a maior retenção, e o lipídio é o que faz a menor retenção de massa magra, tá? Por toda uma sinalização muscular. Você vai lembrar lá daquela P3 quinase, AKT, mTOR, FOXO, enfim, proteossomo, a célula, o miócito respondendo à composição da dieta, e a proteína sinaliza muito mais o anabolismo do que um catabolismo. Já o lipídio, só chegar à gordura, não sinaliza tanto, mTOR, por exemplo. Então, a retenção de massa magra durante o emagrecimento, a proteína faz isso. Por isso, você tem que aumentar um pouquinho a proteína, diferentemente daqueles experimentos controlados no laboratório do Kevin Hall. Mas aqueles experimentos iniciais, a ideia era confrontar a questão da insulina, só modulando carboidrato e lipídio sendo proteína igual. Quando você vem para a vida real, ou seja, você vai comer quando tem fome, por exemplo, a proteína tem essa vantagem de te dar saciedade. E a questão da ineficiência metabólica que eu acabei de explicar, né? Você tem um gasto calórico um pouquinho maior com a ineficiência metabólica. Isso já está bem documentado em artigos, eu poderia estar mostrando um monte. Isso aqui é mais um que eu estou mostrando, 2019. Uma alimentação mais rica em proteína consegue reter a massa magra durante o processo de emagrecimento. Tá? Então, vou passar aqui já citado. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse conceito, né? Você tem aqui um posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, falando sobre composição corporal e diversos tipos de dieta de 2017. Você vai ver que todas as dietas têm uma coisa em comum, tem que ter o déficit calórico, não tem jeito, isso é o que elas têm em comum. Mas segundo aqui algumas publicações, eu marquei aqui o José Antônio, tá vendo? Marquei 3 pesquisadores. O José Antônio é o presidente da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, e ele tem alguns artigos aqui nessa publicação que ele aumentou em obeso a quantidade de proteína no dia, visando emagrecimento, em torno de 3 até 4,4 gramas de proteína por quilograma de peso corporal dia. Eu seria mais conservador, acho esses valores ainda um pouco elevados, mas ele mostrou que pelo menos não dá nenhum malefício para quem estava fazendo. Exames laboratoriais, sabe, exame hepático, renal, enfim, não deu nenhum problema. Mas eu gostaria de ver mais trabalhos de outros autores nesse mesmo sentido. Então, sou mais conservador. Mas eu botaria proteína, pelo menos em torno de 1,8, 2,2 gramas de proteína por quilograma peso dia para o processo de emagrecimento, por induzir saciedade, retenção de massa magra e ineficiência metabólica. Então, estou respaldado na literatura em relação a isso. E aí, gente, para e pensa, né? De novo. Né? Se eu já tenho que comer menos para ter um déficit calórico, já estou comendo um pouquinho menos, eu tenho que gerar um déficit calórico. Tenho que comer um pouco menos e estou aumentando a proteína. Então eu tenho que diminuir de alguma coisa, seja do carboidrato ou do lipídio. E aí você tira, por exemplo, um pouco do carboidrato, porque você tem que valorizar aquele macronutriente que retém, novamente, para frisar, massa magra, ineficiência metabólica e retenção de massa magra, que é a proteína. Então eu tiro um pouco do carboidrato. Isso é muito diferente de você ter um discurso assim. Eu tiro o carboidrato porque o carboidrato engorda. Eu tiro o carboidrato porque ele estimula a insulina lipogênica. O discurso é totalmente diferente. Você tira o carboidrato não porque ele engorda. Você diminui um pouco o carboidrato para valorizar a proteína que tem tudo a ver nesse momento. Exatamente isso. E ninguém precisa zerar carboidrato para emagrecer. Para emagrecer, você precisa de déficit calórico. Seja fazendo jejum intermitente, comendo a cada 3 horas ou não, enfim. Tem que ter déficit calórico. Não precisa zerar carboidrato. E principalmente para quem está fazendo exercício físico. E se for intenso, nem se fala. Vai precisar do carboidrato durante aquela atividade. Então, eu não cortaria totalmente o carboidrato. Né? Não consigo visualizar a ideia que a cetogênica maximize o emagrecimento. Essa é a palavra-chave. Maximize. Porque emagrecer ela pode, desde que tenha um déficit calórico. Mas maximizar, ser mais efetiva, ou seja, toda a literatura, será que corrobora com isso por conta da insulina? Isso não é assim. Você pode ter certeza que não. Bom, aqui eu fiz um modelozinho só para vocês entenderem o que eu estava falando. Então, modelo em cima, número 1, número 2, né? Modelo em cima, a pessoa não está preocupada em emagrecer. Na verdade, ela está querendo ganhar massa magra. Então, ela está comendo pra caramba. Até com superávit calórico e está treinando. Aí você pode ver, né, que eu botei ali vários pacotinhos de whey protein, que está simbolizando a proteína. Não precisa ser whey protein, nem suplemento, pode ser comida, só para simbolizar.
E você pode ver que o horário ali da refeição proteica é frequente, a cada 3 horas mais ou menos, ó, 7 da manhã, 10 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde, 7 da noite, 10 horas da noite, tá? E está com superávit calórico. E eu botei simbolizando ali o macarrão, que está falando a respeito do carboidrato. Ao longo do dia inteiro, você poderia consumir uma quantidade satisfatória de carboidrato para ter um pequeno superávit calórico, para treinar bem, para ganhar massa magra ao longo do dia, sem problema algum. Tá? No modelo de baixo, a pessoa está querendo emagrecer. Variou a relação, alguma coisa com a proteína? A frequência não. Olha lá a frequência da proteína, a cada 3 horas também. Diferentemente do modelo de cima, pensando ainda exclusivamente na proteína, o que pode acontecer é que embaixo você pode até aumentar um pouquinho mais a proteína, comparado ao modelo de cima, quando você pensa em grama, quilograma, peso. Em cima, por exemplo, você pode ter 1,4, 1,6 gramas de proteína quilograma peso, isso pode variar com certeza, né, quando você pensa no indivíduo, mas embaixo você poderia subir 1,8, 2, 2,2, justamente por aquelas situações que eu já expliquei. Se você tiver que restringir muito para ter um VET bem, para ter um déficit calórico de 500 calorias, às vezes 800 calorias, enfim, se tiver que restringir bastante essa alimentação, olha o carboidrato como você teve que fazer a restrição. Agora o carboidrato, nessa hipótese aqui do modelo 2, eu estou botando assim, vamos pensar, carboidrato você só vai poder comer uma vez no dia. Poderia ser outras, 2 vezes ou 3. Eu preferia botar o carboidrato próximo ao treino, próximo ao treinamento. Estou evitando botar o carboidrato à noite ali, porque o treino não está sendo à noite, o treino é de 11 a meio-dia. E eu botei o carboidrato ali perto do de jejum, café da manhã, ao acordar, de 7 às 8. Desculpa, de 7 às 8 da manhã. Mas, Thiago, por que você botou o carboidrato ali de 7 às 8 da manhã, 3 horas antes do treino de força, 4 horas antes do treino de força? De novo, gente, aqui é só uma hipótese, poderia botar mais próximo também. Mas só lembrando que durante a noite de sono, 8 horas dormindo, o seu glicogênio hepático diminui. Pelo menos em 50% ele já diminuiu, 8 horas de sono. Então, quando você acorda, o glicogênio hepático já está pela metade. Se eu quiser preencher o meu glicogênio hepático para o treino, que pode ser um treino intenso, um treino aeróbio, um HIIT, enfim, se o meu treino vai depletar o glicogênio hepático, eu quero iniciar o exercício com glicogênio hepático cheio, então vale a dica aí. O glicogênio hepático começa a aumentar com 3, 4 horas após a alimentação. Então não adianta, né, você ingerir, sei lá, um carboidrato em gel, meia hora antes do treino, achando que o glicogênio hepático vai subir, porque não vai. Tá? Então, se você quiser iniciar o treinamento de força, por exemplo, com glicogênio hepático cheio, repleto, né, com tanque de gasolina cheio, você tem que fazer essa refeição 3, 4 horas antes, pelo menos. Então, por isso que eu estou botando ali um café da manhã, 7, 8 da manhã, rico em carboidrato. Nesse exemplo, que eu estou querendo chegar a um déficit calórico, estou comendo pouco carboidrato, eu escolhi só um momento do dia. Poderia escolher outros, mas se for um só, para sustentar um treino de melhor qualidade, estou botando 3, 4 horas antes. E aí eu botei escrito aqui algumas coisas, olha ali, embaixo, em amarelo, né? Olha o que eu vejo na internet. Insulina engorda. Logo, só oferta o carboidrato em momentos metabolicamente mais ativos. Algumas coisas assim de rede social, né? Se a insulina engorda, eu só vou ofertar o carboidrato em momento que esse carboidrato provavelmente não vai me engordar. Que momento seria esse? Os momentos metabolicamente mais ativos, próximo do treinamento. Que a ideia aqui por trás é o seguinte, se eu comer, sei lá, um macarrão, né? Está ali exemplificado. Macarrão no de jejum, comi seu raciocínio de uma fisiologia bem quadradona, tá? Olha só, vou comer o macarrão no de jejum e vou ficar parado, não vou fazer nada. Vou ficar ali no sofá. Vai dar pico de glicose, vai dar pico de insulina, e essa insulina, com essa glicose alta, vai direcionar essa glicose para o tecido adiposo. Ponto. Porque eu estou num momento metabolicamente menos ativo. Então, aquele carboidrato, daquele prato de macarrão, vai ser canalizado para formar gordura. Logo, engordei. Tem um raciocínio mais ou menos assim. Olha que doido. Logo, engordei. Ninguém engorda com uma refeição. Vocês vão almoçar agora, vai ter carboidrato, vai ter pico de insulina e ninguém vai engordar por conta disso. Novamente, engordar não é com uma refeição, é com superávit calórico constante durante dias, semanas, quem sabe. Né? E também ninguém vai ficar magro por conta que não vai comer o macarrão. Tem que ter déficit calórico constante dias. Então, só para frisar, isso eu já sei que vocês sabem, mas a gente esquece, porque às vezes a gente pensa muito assim, ó, quadradão. Né? Isso não funciona.
E aí a ideia da internet é o seguinte, para não engordar, eu tenho que comer esse macarrão num momento metabolicamente mais ativo. Porque aquele mesmo pico de glicose, com o mesmo pico de insulina, vai direcionar essa glicose, por exemplo, para gerar energia para o exercício que eu estou fazendo. Ou vai direcionar essa glicose para formar glicogênio no pós-exercício. Entendeu? Então, eu vou comer o macarrão no pós-exercício. Aquela glicose não vai formar gordura, vai direto para glicogênio. Então, num momento metabolicamente mais ativo, seria mais interessante. Nada contra, tá, gente? Comer o carboidrato intra-treino ou pós-treino, não é isso que eu estou discutindo. Se eu estou querendo dizer que você engordar ou não, é muito mais complexo do que uma única refeição. Né? E, de novo, vou comer o carboidrato no café da manhã e vou ficar parado no sofá. A insulina vai converter minha glicose em ácido graxo, se é lipogênese de novo, e vai jogar para o tecido adiposo, logo engordei. Ninguém engorda no modelo de déficit calórico. Não dá para engordar com déficit calórico, mesmo com a insulina alta, mesmo com pico de insulina. Então, pensa nisso aí também. Então, por outro lado, olha lá embaixo, minha visão em amarelo. A oferta total de carboidrato está restrita em 24 horas. Eu estou comendo pouco carboidrato porque eu quero emagrecer e eu estou valorizando a proteína. Não estou tirando carboidrato porque ele engorda. Só estou valorizando a proteína, que é o que eu tenho que valorizar nesse momento. Então, o time da oferta do carboidrato, qual é a ideia por trás? O objetivo é melhorar a qualidade do treino. Vou engordar, Thiago? De novo, só com superávit energético constante. Então, para deixar claro, porque isso é libertador, inclusive, para algumas pessoas que ficam pensando muito pontualmente que o carboidrato vai engordar ali, porque não vou estar usando carboidrato, enfim. Não é bem por aí, é mais complexo. O seu corpo humano é mais complexo que pico de insulina. Né? Então, naqueles experimentos clássicos, eu mostrei alguns, para cada quilo de peso na balança que você perde, eu mostrei do Biggest Loser, né? Que em torno de 80% era gordura e 20% era massa magra. Isso pode variar um pouco, né? Então aqui está o obeso aqui, ó, perdendo 90% de gordura e 10% de massa magra para cada quilo perdido na balança. O obeso com 25% de gordura, por exemplo. Um cidadão mais magrinho, ó, com 9% de gordura, né? A composição pode mudar um pouco. Já que ele não tem tanta gordura quanto o obeso, para cada quilo na balança, a composição do que ele está perdendo ali pode ser um pouquinho diferente. 70% de gordura e 30% de massa magra. Então, a gente também já sabe da literatura, gente. Quanto mais magra a pessoa, ou seja, ela já não tem tanta gordura para perder, para cada quilo que ela perde na balança, proporcionalmente, comparado ao obeso, acaba sendo mais massa magra e menos gordura, comparado ao obeso. Mas é sempre mais gordura e massa magra, como vocês veem ali no gráfico. Tá? Então, de novo, obesão, perdeu 1 quilo na balança, mais ou menos 90%, 80% foi gordura. Magrinho, perdeu 1 quilinho na balança, pode ser até uns 70% de gordura. Seria mais ou menos isso. Tá? E olha ali embaixo. Então, quanto mais magro for o indivíduo, já está magrinho, a tendência é perder mais massa magra para cada quilo na balança, comparado ao obeso. Então, ó, quanto mais magro for o indivíduo, quanto menor o percentual de gordura ele quer atingir, quanto menor os níveis de carboidrato na dieta, está tirando todo o carboidrato da dieta dele. Né? Você pode até ter maior perda de proteína para formar carboidrato, gliconeogênese. Então, retirar todo o carboidrato, olha a cetogênica ali. O carboidrato pode ser que você mobilize proteína do corpo para gerar glicose. Se o indivíduo não estiver harmonizado, não está tomando esteroide anabolizante, não está tomando, ele está limpo, está magrinho, quer perder mais gordura, zerou carboidrato, se tudo isso está acontecendo, ó, os níveis de proteína e treino contra a resistência devem ser elevados, na tentativa de se atenuar o catabolismo muscular. Então, de novo, o cara já está magrinho, quer perder mais massa gorda, não está tomando bomba, nada disso, zerou o carboidrato. O que ele pode fazer para tentar reter essa massa magra, que é favorável durante o processo de emagrecimento? Fazer musculação, por exemplo, ou qualquer outra atividade, musculação é o clássico, né? E da parte da dieta tem que aumentar a proteína e fracionar essa proteína ao longo do dia. Só lembrando aqui, né, a questão da cetogênica também, se você aumentar muito a proteína na dieta, ela deixa de ser cetogênica, tá? Então, uma dieta muito hiperproteica, ela deixa de ser cetogênica. Então, tá aqui, ó. Qualquer dieta cetogênica crônica. Qualquer dieta cetogênica crônica. Difícil de treinar, principalmente intenso, com certeza vai ficar mais difícil. Gente, claro que tem exceção, não estou falando aqui para a maioria. Tem aquele cara que tirou o carboidrato da vida dele, o cara consegue treinar pesado, tem alta performance, é ultramaratonista, que é um outro lado da moeda, né? Aqui eu estou falando mais de musculação, ganho de massa magra, enfim. Ultramaratonista, tem certo adaptado, alguns são.
Mas para ganho de força, ganho de hipertrofia, massa magra, ser cetogênico crônico, eu acho mais difícil. Primeiro que fica difícil treinar porque o glicogênio corporal já foi embora. Né? E não tem tanta proteína assim na dieta. Não, mas, Thiago, a minha cetogênica tem muita proteína sim, então não é cetogênica. Não, é sim. Não, não é. Se você for avaliar com padrão ouro, o que seria o padrão ouro? Sangue. Tem que tirar sangue e avaliar o beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico. Tá? Para ser cetogênica na pessoa, esse marcador tem que estar elevado no sangue. Beta-hidroxibutirato. Dá para fazer na urina? Dá para fazer na urina. Tem aparelho também que pega pelo hálito, né? Também dá para ser, mas o padrão ouro seria o sangue. Então fica muito difícil, médio e longo prazo, você imaginar alguém ganhando muita massa magra, fazendo cetogênico, até treinando pesado. E lembra, muitos que fazem cetogênica querem emagrecer e querem treinar pesado, porque querem emagrecer fazendo exercício pesado e uma dieta muito restritiva. Aí fica complicado, porque ele vai conseguir fazer uma parte da moeda, que é a cetogênica, mas treinar com vocês, do personal, não vai conseguir. Por isso que é importante o personal estar ligado com o nutricionista e vice-versa. Né? Tem que estar junto ali, acoplado. Não dá para fazer dois profissionais, cada um fazendo uma estratégia e o outro não sabe o que o outro está fazendo. Tem que estar aí alinhado, nutricionista e educador físico. Quero emagrecer, eu li na internet que ele tem que tirar o carbo. Ele vai lá e tira, fica cetogênico. Vai treinar com você, não aguenta. É complicado, pensa nisso. Então, aqui alguns pontos importantes, né? Até de resumo. Depois você vê com calma esse slide. Olha só. Para emagrecer, aumentamos a proteína da dieta. Correto. Para emagrecer, aumentamos a proteína da dieta. Para ganhar massa magra também, tá, gente? O que acaba oscilando mais é o carboidrato. E o VET, né? Que é o valor total de energia que você está consumindo. Quero emagrecer. Déficit calórico. VET tem que estar baixo. Tem que comer menos. Proteína mais alta e carboidrato baixo. Quero ganhar massa magra. Quero ganhar peso. O VET está alto. Superávit calórico. Mas a proteína também está alta. E o carboidrato também vai subir. Então, dos macronutrientes, o que acaba oscilando mais é o carboidrato, porque a proteína é o primeiro que você vê em grama, quilograma, peso. Né? No emagrecimento, você já joga lá para 2, 2,2, alguma coisa assim. Quando não é a pegada de emagrecimento, você quer ganhar peso, pode ser até um pouquinho menos, 1,6, 1,8, já vai dar conta. Né? E o carboidrato vai oscilar. E você calculou, estimou o VET, o lipídio fecha a conta. Então, até 4 gramas de proteína quilograma peso durante o emagrecimento já foi testado, isso eu mostrei lá. Para ganharmos massa magra, aumentamos a proteína da dieta. A diferença entre as situações é o teor total de carboidrato e energia que oscila. Acabei de explicar. O carboidrato que oscila e o total de energia que você consome que vai oscilar. A proteína está sempre alta. Não retiro o carboidrato no emagrecimento porque ele engorda. Já comentei isso aqui também. Eu retiro para gerar o déficit calórico e valorizar a proteína. Insulina não engorda no cenário de déficit energético. Você sabe disso, só esqueceu. Você sabe disso. Não tem insulina no mundo que vai engordar alguém se você está com déficit calórico. Diminuímos o carboidrato, pois estamos com VET menor e valorizamos a proteína da dieta, correto? Proteína induz saciedade, ineficiência metabólica, retenção de massa magra. 3 pontos importantes para a proteína. Saciedade, ineficiência metabólica, retenção da massa magra. Proteína elevada, a dieta deixa de ser cetogênica. Então, quem defende a cetogênica para emagrecer e que treina bem, que retém massa magra, vai fazer massa magra porque tem proteína muita, não tem tanta proteína assim. Lipogênese de novo, conversão de glicose em ácido graxo. Já comentei também, ó. Em humanos, o processo é pouco eficiente. A principal contribuição da glicose no cenário de superávit energético, frisar isso, no cenário de superávit energético, o papel da glicose é desviar a gordura da dieta para o tecido adiposo. Aquela gordura da dieta vai direto, que aí é muito eficiente para o seu corpo. E a gordura da dieta, sendo estocada sem perder energia nenhuma, sem gastar energia nenhuma, vai direto para o tecido adiposo. Se tiver que fazer tecido adiposo a partir de glicose ou proteína, vai gastar muita energia. Isso é ineficiente. O corpo não vai fazer, a preferência é pela gordura da dieta. Dieta cetogênica, a lipólise está aumentada. Alguns falam assim comigo, mas Thiago, quando eu estou fazendo dieta cetogênica, a resposta da insulina está baixa, correto. Minha lipólise está acelerada, correto. Aí olha o pulo do gato dele, logo vou emagrecer, porque a lipólise está acelerada. Aí você de novo deu um pulo imenso, que não corresponde à verdade. Pegou um dado da fisiologia básica e foi para a clínica, para o dia a dia, um pulo gigante. Você só vai emagrecer novamente se tiver um déficit calórico. É isso. A lipólise está aumentada? Está aumentada na dieta cetogênica, correto.
Mas se nessa dieta cetogênica você tiver com superávit calórico, ou seja, está comendo gordura para burro, está na churrascaria, está comendo o boi inteiro. Muita carne, muita linguiça e por aí vai. É muita carne, muita gordura chegando. Ou seja, por mais que a lipólise esteja acelerada, com gordura pra caramba chegando, existe um turnover de triacilglicerol no tecido adiposo. Chegando mais e está saindo de menos. Você vai engordar, gente. Não adianta só olhar um lado da moeda, a lipólise acelerou. Tá, mas está chegando gordura para burro, está em superávit calórico. Você vai engordar. Tá? Então, síntese de triacilglicerol a partir da gordura da dieta. Em excesso, vai acontecer. Né? Para emagrecer, depende do fluxo entre essas duas vias metabólicas, déficit calórico. Excesso de gordura dietética, mesmo na dieta cetogênica, será desviada para triacilglicerol no tecido adiposo. Vale lembrar que a insulina se faz presente na dieta cetogênica. Ela está lá, não zerou. Tudo que eu já havia comentado e falado.